Mais uma vez na Tua presença, Senhor, agradecido, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Já sabemos que a Tua presença está aqui no nosso meio, Senhor, e podemos sentir através dos louvores que foram entoados, Senhor, através da adoração de Teus filhos, ó Pai, que tem rompido as barreiras, as atmosferas negativas, Senhor, e temos chegado até a Tua doce presença, Pai. E nesta hora, Senhor, a hora mais importante do culto, Senhor, é quando podemos ouvir a Tua voz suavemente falando aos nossos corações, aonde o Senhor pode vir e falar à nossa alma, Pai, e mostrar ali onde devemos ser melhores, Senhor, a cada dia, Senhor. Pai, nesta hora eu me entrego inteiramente a Ti, pedindo ao Teu Espírito Santo que tome o controle desta plataforma, Senhor, tomando o controle dos meus lábios, dos meus pensamentos, do meu coração, ó Pai, e dirigindo o Teu pensamento ao pensamento da Tua noiva, ao coração da Tua noiva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos rendemos e nos dedicamos a Ti nesta noite, Pai. Toma o controle deste ambiente, Senhor, de cada espírito, de cada coração, que tudo esteja sujeito ao Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o nosso pedido. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, né? A atmosfera está muito boa, né? Já podemos sentir Deus através dos louvores. O salmista Davi disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E Deus habita no louvor e no nosso meio, não só no nosso meio, mas também através de nós, né? Estou um pouco rouco, minha garganta ultimamente não está querendo sarar, devido às mudanças de clima e tudo e mais um pouco, né? Um pouco é frio, outro pouco é calor, e às vezes você pega desprevenido, né? Dá um friozinho, você não está prevenido com casaco, e ainda mais para quem não tem um telhado, né? Fica mais difícil ainda. Mas eu estou confiado no que o irmão Brana falou. Quando eu chegar lá, eles estarão todos lá, né? Eles vieram de algum lugar e eles estarão lá. Eu creio nisso. E a minha fé é tanta que eu sei que eu chegarei lá do outro lado. E você também. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 10. Eu procurei por uma mensagem, 4 mensagens com o mesmo título, ou melhor, 3 mensagens com o mesmo título, não, 4, porém, todas elas de datas diferentes, e essa que eu li pelo aplicativo, também é de data diferente. Eu procurei ali, não consegui achar as mensagens, eu me atrapalho um pouco na leitura do aplicativo, mas creio que Deus vai nos dar graça, né? Provérbios capítulo 10, versículo 30, ou melhor, 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e ficará seguro. Amém? Agora Isaías 32, versículo 1, os irmãos só escutem. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade.
como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Amém. Que Deus acrescente a bênção sobre a sua palavra. Podemos assentar, irmãos. Se eu pudesse dar um tema, eu daria o mesmo que o irmão Brana deu para essa mensagem que ele pregou, que é intitulada Deixando Escapar a Pressão. No mundo em que estamos vivendo em um mundo onde há muitas pressões ocasionadas por muitas coisas. Umas vêm pelo sistema político, outros pelo sistema religioso, pressões familiares, pessoais, profissionais, emocionais e assim muitas pressões. Estamos vivendo num mundo onde o diabo quer nos manter pressionado a alguma coisa. E essa pressão que ele nos coloca, que está na era em que estamos vivendo, é uma pressão em que nos faz afastar da presença de Deus. Por exemplo, um culto de domingo, o primeiro dia da semana, um símbolo onde Jesus Cristo ressuscitou, e hoje quantas pessoas estão faltando um culto? É uma pressão que passa despercebido, mas não deixa de ser uma pressão. E parágrafo 34, os irmãos me perdoem minha voz, irmãos, estou um pouco com a minha garganta. Assim então, eu pensei, o que poderia eu falar à congregação? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje, e essa pressão não tem limite ou quaisquer linhas denominacionais. Ela não tem linha de idade, ela não tem nenhum respeito de pessoa, ela está sobre o jovem, sobre o idoso, sobre o bom, sobre o mal, está sobre todos nós. Isso é pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, todos estão correndo aqui, indo ali e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para esse tipo de era a qual estamos vivendo. Eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro está contaminado com isto. É um dia de pressão. Apressam e apressam cada vez mais. E apressam e esperam. Dirigem a 90 milhas por hora e então chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que o jantar fique pronto. Por que tanta pressa? Eu quero ir bem devagar. Isto é certo. Esta é a hora, e naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. E o que a esposa diz, ou diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer soltar-se, mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. Essa mensagem é o diagnóstico de Deus, irmão. Ela vai diagnosticando. Outro dia eu disse aqui que não precisa o pastor, o pregador vir e apontar o dedo para o irmão fulano de tal e dizer, você está errado nisso. Não é mais necessário isso. Essa própria palavra, ela é Hebreus 4:12, ela é uma espada de 2 gumes.
e ela é apta para discernir as intenções, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Então, conforme ela vai sendo expressada, ela vai discernindo aonde nós estamos errados, ou onde estamos falhando. Não porque somos um povo totalmente fracassado, mas que estamos aqui para sermos melhores a cada dia, se fortalecer no Senhor, buscar esta torre forte, que aquele justo que corre para ela, ficará seguro. Amém? Veja, bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você, vá para fora. Veja, muitas vezes no nosso cotidiano, irmão, tem uma pressão psicológica do patrão, não tem isso mesmo? O patrão te coloca uma pressão psicológica ali, que se você não render aquele tanto, parece que você é um funcionário imprestável. Só que o nosso discernimento tem que entrar aqui, discernir o nosso espírito, ao chegar no nosso lar. O nosso lar, ele não é um depósito de problemas, ele não é um depósito de dificuldade que você recebe lá no trabalho, ele não é um depósito de depressão, de problemas, de preocupação, não, ele é algo onde Deus te traz para ter um companheirismo com aquela pessoa amada, que o destino trouxe a você, o qual foi Deus que trouxe a você. Agora, se nós não temos um discernimento, vocês lembram daquela historinha que o Mombrana, se não me falha a memória, conta que tinha um homem que tinha uma arvorezinha fora de sua casa? Quantos lembram aqui? E certa vez ele convidou o seu patrão para chegar na sua casa, e ele foi lá naquela arvorezinha e começou a passar a mão, e aquele homem cheio de problemas e dificuldade do cotidiano, estava por aqui, como diz o ditado, não aguentava mais tanto problema, e o patrão dele ficou observando aquela cena, ele botando a mão e mexendo nas folhagens daquela arvorezinha, e o patrão dele pensou, mas o que esse homem está fazendo? O que você está fazendo aqui no sábado e no domingo, irmão? O que você está fazendo? Por que você vem na quarta-feira dobrar os teus joelhos? O que você está fazendo? O mundo não entende isso. E ele entra para dentro de casa, conversa com a esposa, como se nada tivesse acontecido lá no trabalho. No outro dia pela manhã ele sai e volta lá na arvorezinha. Nós temos que resolver os nossos problemas, não temos que largar na mão aí e deixar, temos que resolver. Mas quando ele volta lá, aí cria uma curiosidade no patrão dele, mas por que tu está fazendo isso, homem? Sabe o que é? Em outras palavras, esta arvorezinha aqui, é onde eu deposito os meus problemas, é onde eu chego com a carga toda e largo nela, e eu posso entrar para dentro de casa com outro pensamento, um pensamento de carinho para os meus filhos, um pensamento de amor para minha esposa, um pensamento de paz para a minha família, mas os problemas ainda estão ali. Porém, no outro dia, quando eu saio para o trabalho, eu vou ali e tomo eles, mas quando eu tomo eles, eles estão menores do que o do outro dia, quando eu larguei. E assim é quando nós largamos os nossos problemas na mão de Deus. Nós estamos esgotados muitas vezes, estamos sofridos na nossa vida, mas esta árvore celestial, este Senhor Jesus Cristo, nos dá esta esperança de poder colocar a mão neste sacrifício e ali descarregar toda a nossa preocupação. Por quê? Esposa, eu estou tão nervoso, não converse comigo hoje, não fale comigo hoje, tive um dia difícil no trabalho, nada deu certo. É uma pressão que o mundo sofre, que nós como ser humano sofremos. Tudo isto junto, esta tensão aumentando, então os resultados disto estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. Isto é certo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira. Isto fará com que a classe média haja daquela maneira. Isto fará com que o rico haja daquela maneira. Isso fará com que
o muito bom haja daquela maneira, e isto fará com que o bom haja daquela maneira, porque isto é tensão, vapor formado, tem que explodir em algum lugar. Em algum lugar vai explodir isso aí. Vem, senão você explode a caldeira. Quem trabalhou com caldeira sabe, né? Que tem que ter uma vazão, que tem que ter um lugar de vazamento, senão a caldeira explode. Agora nós encontramos isto. Isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com seu chefe, se você está trabalhando, bem, fulano, e se você fala com a criança, vem aqui, mamãe, eu estou, vem, aí está você. Isto se forma. Que coisa. Vem, você se sente como se a cabeça fosse fugir do corpo. Eu sei, eu estou com isto todo dia. Então eu sei o que isto significa. Ela se forma. Pensei nisto outra noite. Eu estava num certo hospital, e nosso pastor, eu penso, o irmão Brando estava pregando em outra igreja, né? Eu penso que ele estava doente, mas ele tinha apenas estafado, correu, até que simplesmente se esgotou. E alguns deles eles me chamaram no escritório lá embaixo e perguntaram se eu faria suas visitas. Bem, eu tinha estado com negócios o dia todo, e ministros de diferentes lugares, e eu disse, sim, eu vou fazer estas visitas. Bem, eu fui fazer as suas visitas, o trabalho daquele pastor, né? E eu fui a um certo hospital, e eles me deram um nome de uma mulher, e um número onde ela estava hospitalizada, no quarto onde ela estava internada. Eu fui a este quarto, eu fui para a senhora, e isto foi cerca de 15, 20 minutos antes de receber a hora para visitantes. Assim eu fui e disse à senhora que era um ministro e gostaria de ver certa mulher. Veja, ele me olhou no rosto e ela estava fazendo algo. Ela voltou-se primeiro e disse, o que você quer? Eu disse, eu gostaria de saber onde uma certa senhora está nesta ala. Ela disse, eu não sei. Que recepção, né? Eu não sei. Eu disse, bem, me foi dado um número num certo lugar e eu achei que eu deveria perguntar primeiro. Disse, bem, se você tem um número, vá vê-lo. Que coisa, né, irmãos? E eu disse, obrigado, senhora. Eu desci lá e disse na porta da ala, e eu disse, está aí uma senhora chamada fulana? A única coisa que eles me disseram, não. Bem, eu voltei e olhei em meu cartão, que era onde dizia, assim eu fui de volta e a senhora estava lá de pé, eu disse, aquele número estava errado, senhora. Como você disse que era o nome dela? Eu disse, ela não está, eu disse o nome e ela disse, ela não está neste andar. Eu disse, obrigado, mais uma vez. Eu disse, eu irei ao andar superior então. Assim eu fui ao próximo quarto e fui primeiro, havia um médico assentado lá numa escrivaninha, e eu sentado lá, coçando sua cabeça, e disse, como vai? Ele simplesmente olhou para cima, olhou para baixo, eu imagino que ele fez assim, ó. Quando um médico não quer te atender, né? Bem, eu pensei, seria melhor que eu deixasse ele sozinho. Assim eu prossegui a ordem de números um pouco mais, e eu encontrei uma senhora numa escrivaninha, uma enfermeira. Eu disse, perdoe-me. Disse, o que você quer? E eu disse, há uma mulher aqui por um certo nome? E ela disse, eu não sei. E eu disse, eu suponho ter um número aqui 321 ou 221. E eu disse, eu fui para aquele quarto e não havia ninguém lá. E a senhora disse, não existe ninguém aqui embaixo com este nome. Então disse, talvez seja no andar superior. Veja como o Brana estava para lá e para cá, no hospital. Ninguém dava informação nenhuma para ele. Todos estavam ocupados com alguma coisa.
O médico nem atenção não deu, a enfermeira nem prestou atenção na sua pergunta, apenas disse não sei, ela não está aqui, e aqui o irmão Brana está repetindo de novo a mesma coisa. Eu pensei, voltei para o térreo novamente, e eles me deram o número do quarto, e fui para o térreo e olhei, eu estava com receio de ir àquela escrivania outra vez, de novo ir lá. Então eu olhei tudo em cima e embaixo, tentando encontrar aquele número de quarto, e eu olhei e não podia encontrá-lo. Eles tinham pequenas alas e coisas cortadas neste hospital. Então aqui vem este doutor andando com seu estereoscópio em sua mão e bolsa, e eu nunca vi um homem que tivesse 4 pés de altura, aproximadamente 1,22 m, e 4 pés de largura. Porém, ele simplesmente, como que igualava, ele estava andando ao longo ali, e eu disse, boa noite, senhor, poderia me dizer onde o quarto número tal e tal está? Ele disse, para cima, nesta direção, fora naquela direção. Eu disse, obrigado por sua informação, irmão. Esta é a verdade, ele disse, para cima nesta direção e fora naquela direção. E eu, obrigado, eu pensei, eu não cheguei a parte alguma ainda. Eu olhei para trás e havia uma espécie de senhora de aparência amável de pé na escrivania, novamente. Eu caminhei em sua direção e eu disse, boa noite. Ela disse, como vai? Eu disse, senhora, eu estou tão confuso. Eu lhe contei minha história, eu disse, há uma senhora em algum lugar que ia para a cirurgia de manhã, e ela está quase à morte. Eu sou um ministro, e nosso pastor lá em cima não pode fazer suas visitas. E eles me deram este número. Ela disse, só um momento, irmão Brana, eu verificarei ela. Bem, eu agradeço ao Senhor. Ela colocou tudo de lado e andou por lá e achou. Ela disse, sim, irmão Brana, ela está no quarto fulano, e à sua esquerda, bem ali. Eu disse, muito obrigado. Eu voltei e olhei e pensei, é isto, deixando escapar a pressão. Todo mundo, isto está se tornando uma era neurótica, todos estão alterados, não tem nenhum tempo para nada. Nós não temos tempo para os filhos, nós não temos tempo para a esposa, nós não temos tempo para os familiares. E aquilo altera a um ponto em que quebram as coisas. Isto faz com que as pessoas tenham maus sentimentos, quando elas o interrompem repentinamente e dizem coisa que você não quer dizer. Agora, todo mundo é culpado disto. Todo mundo é culpado disto. Eu sou culpado disto. Vocês todos são culpados disto. Nós fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Estão captando, irmãos? Que quando certas circunstâncias surgem, e sobre aquela pressão, nós fizemos e falamos coisas que não deveríamos falar, e que depois nós pensamos e dizemos, poxa, se fosse hoje eu não falaria aquilo, se fosse hoje eu não pensaria aquilo, se fosse hoje eu não agiria daquela maneira, mas é a pressão que estamos sofrendo que faz com que nós, muitas vezes, tomamos decisões precipitadas, fizemos coisas precipitadas e falamos coisas que não deviam. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando isto. Eu creio que isto é o diabo fazendo isso. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia disse que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge, e se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você se sentasse e pensasse sobre isto. Oh, meu Deus! Quantas vezes, irmãos, vamos entrar aqui, no nosso cotidiano, quero ser bem claro, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, levantamos pela manhã,
tudo parece normal, tudo parece tranquilo, mas daqui a pouco estamos sofrendo uma pressão psicológica, sentimental, emocional, e nós não sabemos. Estamos sofrendo às vezes uma pressão, até às vezes é complexa aquilo. Às vezes é uma pressão de complexos pensamentos que vêm repentinamente, diariamente em nossos pensamentos, e aquilo vai nos tornando uma pressão, e vamos nos submetendo àquela pressão. E às vezes sobre esta pressão, nós fizemos coisas que não deveríamos fazer. Tomamos atitudes que não deveríamos fazer. Por exemplo, no trânsito, vamos ser bem simples aqui na explicação. No trânsito, você sai na hora do pique, 5h30, 6 horas da tarde, você vê este Erechim está lotado de carros. Você para na sinaleira, é motoqueiro passando vai saber quanto por hora. Buzinas em todos os lugares. Você está sendo pressionado a tomar uma atitude, mas que atitude você vai tomar? Por isso que a Bíblia diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e fica seguro. Tem muitas situações em nossas vidas, irmãos, muitas circunstâncias, que lá enquanto aquela irmã está lavando a louça, o pastor não está lá, o diácono não está lá, o esposo não está lá, os filhos não estão lá, mas ela naquele dever de casa, naquele trabalho que ela está cumprindo com o seu dever, como uma cristã, como uma mulher, como uma esposa, é lá que muitas vezes essa opressão surge, opressões de pensamentos, e não tem para quem correr. Você não pode correr para o pastor, você não pode correr para a esposa, você não pode correr para o esposo, mas você tem uma torre em quem você pode olhar e dizer, é este pode me socorrer. É nesta torre que eu quero estar todo instante, todo momento da minha vida. Mas às vezes, irmãos, como o irmão Brana disse uma vez, eu tinha um rifle, um Winchester, eu acho que era o rifle, e eu tentei modificar aquele rifle, e eu pensei, seria melhor desse jeito, mas quando eu fui testar aquele rifle, e botei um cartucho ali, e fui dar um tiro, aquilo explodiu na minha face, e criou uma pressão de 5 toneladas, e ele disse, se Deus não estivesse ali do meu lado, eu teria morrido em pedaços. E muitas vezes, irmãos, no lado nosso espiritual, vamos trazer isto para o lado espiritual, queremos personificar alguma coisa do cristianismo, e nós queremos colocar um cartucho, e nós queremos que Deus abençoe aquilo, mas aquilo vai explodir nas nossas mãos se a nossa estrutura não estiver no contato original. Quando aquela Winchester ou aquela espingarda que o Brana pegou, aquele rifle que ele pegou, ele tirou do original, fez uma adaptação ali, e tinha uma fenda naquele rifle, foi deixado uma fenda, e o irmão Brana disse, muitas de nossas conversões, é como aquele rifle, é saído do original, e é deixado uma fenda ali, e então quando a pessoa vai ter uma experiência, aquilo se torna uma explosão, ao invés de experiência. Mas se Deus não estiver ali, como o salmista Davi disse, creio eu, se não me falha a memória, se Deus não estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo já teria nos devorado vivo. Mas quando o inimigo se levanta com torrentes de água, Deus alvoroçará sua bandeira ao nosso favor. Por isso, igreja, nós temos que caminhar com confiança, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para as dificuldades, parar de olhar para as depressões, parar de olhar para as enfermidades, parar de olhar para o que o médico disse, parar de olhar para o que o psiquiatra disse, mas olhar para esta torre. Como o irmão Carlos disse ontem, crer na promessa, que Ele estará conosco até o fim do mundo, até o dia da nossa redenção.
refúgio. No Antigo Testamento era Josué, ele especificou umas certas cidades, 3 ou 4 cidades que eram chamadas cidades de refúgio. E um homem que errava, não querendo errar, vamos dizer que ele matou um homem, mas aquela não foi a sua intenção de fazer aquilo. E ele matou aquele homem. E como eles viviam na lei, dente por dente, olho por olho, aquele homem seria morto de qualquer forma, se ele não achasse um refúgio, uma cidade de refúgio. Ele tinha que chegar naquela cidade e correr, porque ele estava se escondendo. Ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido pelos próprios familiares, porque aquilo tinha que se cumprir. Ele matou uma pessoa. E ele tinha que chegar naquela cidade, e uma das cidades era Ramote Gileade, era uma cidade de refúgio. E ele tinha que chegar naquela cidade, e aí, quando ele chegava naquela cidade, alguém recepcionava ele, e ele tinha que expressar a sua confissão, e a sua confissão tinha que ser verdadeira. Eu fiz isto, mas não foi a intenção de fazê-lo. E quando ele conseguia provar que ele era inocente, entre aspas, que ele realmente não desejou fazer aquilo, ele entrava para dentro daquela cidade, e depois que ele entrasse para dentro daquela cidade, o seu inimigo que estava perseguindo não tinha o direito de entrar lá dentro e matá-lo, porque ali era o lugar de refúgio dele, onde ele poderia estar totalmente livre das mãos dos seus inimigos. Ali era onde ele se refugiava. Ali era onde ele se escondia, mas nós temos uma torre de refúgio onde nós podemos nos esconder. O problema é que as pessoas estão sendo perseguidas, e elas estão se escondendo, mas só que muitas vezes, espero não estar gritando, irmãos, muitas vezes as pessoas estão se escondendo no lugar errado. Elas se escondem atrás de um bar, elas se escondem atrás de uma boate, de um motel. Elas estão se escondendo em lugares errados, atrás de vícios, porque elas querem dar vazão a essa pressão. Mas elas estão encontrando a vazão no lugar errado, e este lugar não vai dar a vazão, logo explodirá. Mas tem um lugar de refúgio para todos aqueles que querem este refúgio. Ô igreja, eu não sei se vocês estão captando, mas eu estou pregando com o meu coração nesta noite. Para de viver como um covarde correndo, corra para essa torre forte. Nunca será uma religião, nunca será um pastor, nunca será uma igreja, nunca será um sistema, mas será a torre forte, a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus mesmo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. É neste descanso que eu quero estar, no meu cotidiano, no lavar a louça, na colher de pedreiro, no trabalho, na advocacia. É neste lugar que eu quero estar, onde o meu inimigo não tem acesso, onde o meu inimigo não tem mais acusação, porque eu recebi uma carta de Romanos 8, aleluias! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo. E é nesta torre forte que nós temos que estar, irmãos. Você já observou o nosso cotidiano, a pressão que está surgindo? Muita coisa tem surgido, e nós sabemos porque isso está acontecendo, porque a vinda do Senhor está se aproximando. Mombrana certa vez estava observando um cordeirinho, ele estava ali comendo um pasto tranquilamente, e o Mombrana lá com aqueles binóculos dele lá, observando aquele cordeirinho. De repente aquele cordeirinho começou a ficar agitado,
Aquele cordeirinho dava uma mordida e ficava atento, começou a ficar agitado, e o irmão Branham dizia: o que está acontecendo com este pobrezinho? O que está acontecendo com este cordeirinho que até há pouco estava tranquilo, agora está agitado, agora está nervoso? Então o irmão Branham começou a observar ao seu redor, e ele estava num campo, aquele cordeirinho estava num campo. Então o irmão Branham viu que algo se levantou e baixou novamente, e o irmão Branham focou o seu olhar naquele, e viu que ali estava um leão. A 800 metros daquele cordeirinho, o leão estava se rastejando facilmente, diz o irmão Branham, e aquele cordeirinho, por instinto, já estava começando a sentir que o perigo estava se aproximando dele. Por instinto já estava, o cordeirinho não enxergou o leão, mas algo dentro dele mostrou que algo estava aparecendo e era perigoso. E a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Mas nós temos um leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, que está do nosso lado. Por isso que nós não temos que nos deixar ser pressionado pelas tribulações, nós não podemos deixar ser pressionado pelas dívidas, pelos problemas, pelo trabalho, pelo chefe, pela vida financeira. Nós temos um poder sobrenatural e está nesta torre forte, no nome do Senhor. Oh, irmãos, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde Deus te quer colocar? Você está entendendo onde Deus quer te colocar? Sabe, uma vez o irmão Branham chegou em casa, cedo da manhã, Rebeca e eu sempre me confundo com o nome, me ajudem. Sara, obrigado. Estavam dormindo, e elas estavam com saudade do papai. E lá foi Rebeca, quando ela se acordou, ela viu o irmão Branham lá, e ela correu, disputou com Sara uma corrida. É aí onde Deus quer nos colocar, irmãos, preste atenção. E Sara correu, e ela correu e se jogou no colo do irmão Branham. E ela abraçou o irmão Branham, e ela disse para Sara: olha aqui, minha irmã, o papai é todo meu, o papai é todo meu, e começou a dizer: o papai é todo meu. E Sara olhou para ela e fez uma carinha de choro com aqueles grandes olhos, diz o irmão Branham, e começou a criar lágrimas em seus olhos, e ela começou a se virar, e o irmão Branham fez assim para ela: querida, ainda tem lugar para ti. E ela veio devagarzinho, com os pijamas ainda de Rebeca, os braços compridos, as pernas compridas, e ela veio, o irmão Branham pegou ela, e colocou os seus braços ao redor de Sara. E Sara, toda feliz, olhou para cima e disse, ainda teve que olhar para cima para olhar para sua irmã, e disse: sabe de uma coisa, minha irmã? Você pode sim ter todo o papai para você, mas sabe de uma coisa? O papai tem-me toda. Eu sou toda do papai. Deus não quer que você tenha Ele todo para você, Ele quer você todo para Ele. É Ele que quer te abraçar. Enquanto nós segurarmos as mãos de Deus, nós temos a possibilidade de cair, porque as nossas forças, elas esvanecem e enfraquecem, mas quando Ele segura a nossa mão, quando Ele nos coloca no colo, é quando Ele nos abraça, é ali que tem segurança, é ali que tem vida eterna. Se eu fosse levar isso para o lado religioso, Rebeca tipificava um lado religioso. Toda religião tem Jesus, todos eles abraçam Jesus, todos eles beijam Jesus, mas quantos deles Jesus tem no colo? Quantos deles Jesus abraçou? Mas nós temos um povo aqui, um povo zeloso que Deus está abraçando. Eu quero estar no lugar certo, adorando a coisa certa, servindo um Deus correto e verdadeiro. Mas só existe um lugar, e é no nome do Senhor. Para ela corre o justo, e ele ficará seguro.
Você quer segurança de vida eterna? Quantas pessoas estão correndo atrás de medicina para viver mais 1 ou 2 anos, para viver mais 5 anos que fosse, para viver mais 10 anos que fosse, e eles têm que gastar todo o seu dinheiro que depositaram em um cofrezinho, trabalharam a vida toda para lá economizar 200, 300 mil, e acham isso um grande valor. Mas irmão, o primeiro câncer que começa a corromper aquele corpo, aqueles 200 e 300 mil começa a desvair da caixa. Mas aí vem um povo pobre, às vezes não tem nada no bolso, mas nós olhamos para esta torre forte. Aí o médico disse: tu não tem mais chance. Você olha para a torre forte. Aí a medicina diz: você vai morrer. Você olha para a torre forte. Lá não tem 300 mil, lá não tem 1 milhão, lá tem vida eterna, lá tem a vida de Deus fluindo das veias do Emanuel. Aleluia! Fluindo das veias do Emanuel. É por isso que eu não vou agir como um covarde. Não haja como um covarde. Lute, enfrente teu inimigo, porque Deus te deu força para isso. Deus te dará força até o final. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Essa boa obra é o meu entendimento, é o meu coração, é a minha fé, é a minha revelação. Ele vai aperfeiçoar tudo isso. Ele vai aperfeiçoar de alguma maneira, eu não sei, mas Ele é um Deus sobrenatural, que pode todas as coisas. É o mesmo Deus que fez fogo descer do céu e lamber aquela água. Esse é o mesmo Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Eu tenho certeza disto. Esta torre forte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para ela, aquele justo que correr para ela, esse sim estará seguro. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Muitas vezes nós pensamos isto: será que Deus ainda tem alguma coisa comigo? Porque tantas vezes eu tentei e não consegui. Irmão, entre nesta cidade de refúgio. Você tem que entrar nesta cidade de refúgio. Se tem esta porta, por favor, entre nesta porta. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Eu estou cansado de tentar e não conseguir. Eu estou cansado de insistir e não conseguir. Eu estou cansado de ir aos cultos e não alcançar. Vinde e eu vos aliviarei. Isto não é o Ariel falando, a Bíblia nos diz isso. E a Bíblia é a palavra de Deus. Venha e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E você vai encontrar descanso para a vossa alma. Você não tem aquela pessoa atormentada, preocupada com o que vai comer amanhã. Você tem uma pessoa firme na palavra de Deus, confiando em suas promessas. Nesse refúgio, nessa fortaleza, nessa torre forte. Uma vez, quando deu um enchente aqui em Erechim, alguns irmãos lembram que entrou água aqui dentro do tabernáculo. Quantos irmãos lembram? Eu estive ajudando os irmãos aqui também aquela vez, o André estava, né? Tivemos que jogar água para fora. E esse rio que temos aqui embaixo, o Rio Tigre, chamado de Rio Tigre, ele avançou totalmente para fora e subiu na rua. A irmã Liliane lembra disso, né? Foi até a sua casa aquela vez. E ali tinham cravado alguns pilares de concreto para fazer uma cerca. E tinha uma plantação de milho no meio daqueles pilares. E aquela enchente chegou e levou todos aqueles pés de milho, não sobrou um de pé, apenas um que estava atrás de um pilar de concreto. E eu olhei para aquele pezinho, ele chacoalhava assim com a água, mas não caía, porque quando a água batia no pilar, ela tinha que desviar. Quando o diabo se levanta com torrentes de água,
Deus tem um pilar de concreto para te proteger. Ele não consegue te atingir, não atinge teus filhos, não atinge tua esposa, não atinge tua família, não atinge teu trabalho, porque este pilar está ali te protegendo. Você só precisa estar atrás desta palavra. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir tentação, pode vir doença, mas você está ali atrás. E depois que a tempestade passou, aquele pezinho de milho deu até semente, deu ó, até colheram uma espiga de milho, eu lembro até hoje. É isso, irmão, você está atrás de Jesus, não tem nada que temer. Ele mesmo disse 365 vezes na Bíblia: não temas, não temas, eu sou contigo, ó pequeno rebanho. Agarre esta torre forte, se agarra nela e fique ali posicionado, e o inimigo não tomará controle de você. Eu vou encerrar aqui, ó. Salmos 91, aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente, isto é certeza, isto é convicção, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas, aleluias, e debaixo das suas asas estarás seguro. Oh meu Deus, obrigado Senhor, eu fico feliz e me sinto religioso por estar feliz dentro deste refúgio, no Senhor Jesus Cristo. Não vejo condenação em minha alma, porque estou em Cristo Jesus. A sua fidelidade será teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Oh, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aleluias! Pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aleluias! Vamos aplaudir ao Senhor, nos colocar de pé. Glória a Deus! Deus é maravilhoso. É nesta torre forte que devemos estar posicionados. É nesta torre que devemos caminhar no nosso dia a dia. É aí, nesta torre de controle, que pode controlar nossos pensamentos, controlar nossas atitudes, controlar nossas emoções, controlar cada passo que damos. É nesta torre de controle o Espírito Santo, nos guiando até aquele dia da nossa redenção. Aleluias! Você está feliz por ser um filho de Deus, irmão? Isto é poder. Quando você tem poder, você diz: eu tenho poder. Me diga o que é poder. Poder é você ser filho de Deus. Isto é poder. Aonde você caminhar, você sabia que você é dono de tudo isso aqui? Tudo que você vê, você é dono. Você tem parte disto. E este corpo que Deus te deu é teu. Não é do diabo, é teu. Se tem alguma enfermidade que está assolando este corpo é teu. Diga: Satanás, este corpo é meu, ele me pertence.
E eu tiro toda a enfermidade agora, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Mombrana disse, na mensagem, não me recordo qual a mensagem, mas ele disse, todos nós carregamos um pedacinho do Espírito Santo, uma parte, uma partícula do Espírito Santo. E quando nós nos unimos então em um mesmo Espírito, em uma mesma fé, nós temos o corpo completo do Senhor Jesus Cristo, a coluna de fogo habitando no nosso meio. Então por isso que eu digo, irmão, sem medo de errar, nenhum demônio parará na nossa frente, nada pode parar, nada, tudo te pertence, tudo é teu. Essas opressões que o diabo tem lançado, jogue isto de lado, entre para este refúgio. Não deixe seu inimigo te perseguir. Esteja seguro neste refúgio, no Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui precisam de oração? Que querem oração e precisam de cura, precisam de libertação? Vamos orar? Se você quiser vir à frente, estaremos orando por você. Eu creio na cura divina, irmãos. No sábado que teve o louvor aqui, eu estava com um problema no meu ouvido, estava um zunido muito forte e um barulho que parecia ter até algum tipo de bicho dentro da minha cabeça, e eu não conseguia ficar parado, eu tinha que me movimentar para não ficar ali. Se eu parasse, aquilo me incomodava, eu tinha que me mexer de alguma forma para me poder distrair meu pensamento, porque aquilo estava me incomodando. Meu sogro disse, não, segunda-feira vai fazer exame. Foi isso, irmão Lori? A minha esposa disse a mesma coisa, segunda-feira você saia para fazer exame. Eu disse, não, sábado agora eu vou ser curado. Eu vou ser curado e não vai me dar mais isto. Irmãos, eu nem orei por isto. Eu nem orei para Deus me curar. Eu apenas mantive minha fé dizendo, eu serei curado. E eu estou aqui, irmão. Depois daquele culto eu nem me lembrei. Eu fui me lembrar dias depois, eu pensei, olha, nem estou mais com o barulho na cabeça. Deus é poderoso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Eu creio neste Deus. Vamos erguer nossas mãos. Irmão Carlos, me ajuda a orar, irmão Carlos, por esses irmãos. Vem cá, enquanto o irmão Denilson canta o hino.